Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Imprensa Sem Patrão, o nosso podcast para falar de jornalismo, mídia e outras cocitas más. Temos Hélio Alvarez, Paulo Roberto Amaral e hoje um convidado mais do que especial, Alberto Gaspar, nosso colega de jornalismo durante muitos anos, lá na Sou TV eu. Globo. Gaspar é um nome certo em qualquer escalação do time dos melhores repórteres da TV brasileira de todos os tempos. Fala, Gaspar! Sou eu mesmo. Muito Seja bom bem-vindo, ter você Gaspar. com a gente aqui. Tinha uma época que a gente fez campanha política, né? Já vamos começar a contar a história, que é isso que eu sei fazer na vida, né? E aí, foi lá em Minas Gerais, há muitos anos, não vou dar detalhes, mas aí teve uma época que ficou um estúdio de rádio disponível e ocioso ali, né? E aí, até com pessoas que vocês conhecem, o Melão, quem conhece o Melão? Que trabalhou na Não. Globo, que hoje é Eu lembro. diretor Tava lá na junto TV Cultura. Quem conhece o Bira Mateus, né, que era da arte e tal. E aí também. nós três bolamos uns programas de rádio e tal. E aí tinha até uma vinheta, que era Alberto Gaspar, Gaspar, vem cheio de amor para dar. Alberto Sim, Gaspar, pô. Gaspar. Aí falava, Alberto vai falar. Aí entrava eu falava assim, eu falo porque não tenho medo. Então você veio ao lugar certo. Começava repórter com sem amor e patrão terminava fala com... mais liberdade. Ele começava Gaspar tá com sem amor patrão e ia um também? pouco... Né, Mariana? Ele começava com amor e logo botava as asas de fora. Com Gaspar, todo respeito, estou aqui cheio de amor para dar e sem medo também, digamos assim. É. Gaspar, Depende. trabalhou com patrão durante quanto tempo? Eu trabalhei com um patrão, né? Eu entrei na Globo em 82, saí brevemente, e aí voltei. No total, fiquei 39 anos, né? Com o mesmo patrão. Com o mesmo pai. Na verdade, mais ou menos, porque eu cheguei a sair um curto período, fui trabalhar na TV Ribeirão, quer dizer, trabalhava para a Globo, mas era de uma outra empresa, o patrão era outro, né? Uhum. Aí depois trabalhei num mínimo tempo na Record, também numa dessas tentativas de fazer jornalismo fora da Globo, com ex-Globo, com Carlos Nascimento, Olha quem está no ar. com o diretor nosso da época, ex-diretor nosso, Dante Matiusi, grande jornalista e tal. Teve um projeto lá, eu cheguei a ficar um tempo na Record, muito curto, e aí depois já voltei para a Globo, né? Globo Rural, aí voltei para o jornalismo, aí fui para o exterior, aí voltei. Mas basicamente o meu patrão no jornalismo foi a TV Globo, né? Porque Aqui você está aparecendo aqui na imagem, no Bom Dia São Paulo. Se lembra de quando é isso? eu estou achando que isso aí, se eu não estiver enganado, foi um aniversário do Bom Dia São Paulo, porque você vê que tem um ar festivo ali, tem uns garçons ali no fundo, né? Eu acho que é o aniversário de 10 anos Tem um banner da TV Globo ali atrás, o Gaspar muito jovem, segurando do Bom Dia São Paulo. Eu acho que é isso. E que penteado, hein, Gaspar? Levaram uns artistas. Eu sentei na mesa com a Eva Vilma. Olha quanta honra, que grande artista, tal. E eu acho que é isso. Foi num hotel, teve um evento. Eu acho que é o aniversário de 10 anos do Globo Rural. Deve ter sido aí em torno de 1985, deve ser isso aí. O Bom Dia 86. São Paulo era uma porta eficiente de entrada do repórter? à TV Globo? Ó, no meu tempo lá, quando eu cheguei, quer dizer, era o primeiro lugar que colocavam você. Depois da madrugada. Tinha gente que entrava na madrugada, que era aquele horário da meia-noite às 7, e depois, isso aí é na África do Sul, olha isso. Eu de bermuda, junto com Gabriel Romero, Pedro Mantuan, jornalista também, e o nosso querido Júnior Mafezoli, grande repórter cinematográfico. A gente fez uma matéria, uma viagem longa para o Globo Rural,
Eu lembro do nome do motorista que está do meu lado também. Ele chamava-se Denis Macubedo. Repórter tem que ter memória boa. Olha Era só. da etnia Zulu. Mas, Gaspar, deixa eu te fazer uma pergunta antes de Diga. você Não, se... mas eu estava contando. Aí entrava. A primeira chance era meia-noite às 7. Se você. Eu já pulei disso. Não sei se eles tinham alguém que eles achavam bom à meia-noite. Sei lá. Eu entrei já às 5 da manhã. E eu fiquei um par de anos ali. Acho que até 85, 82, até 84, pelo menos, eu fiquei nesse horário da manhã, que era muito legal, né? Fazia vivo, né? Fazia trânsito. Quando não tinha helicóptero, a gente subia em cima dos prédios. E a partir dos prédios, que eram pontos de observação avançados da CET, né? Da Companhia de Engenharia de Tráfego, aí a gente ia lá com os técnicos da CET e fazíamos lá de cima, tal, vários lugares interessantes. Mas, Gaspar, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta antes de você ser jornalista. Você participava do movimento estudantil aqui em São Paulo, não é isso? Não, eu fiz faculdade na USP, né, na ECA, e eu não fui nunca um militante assim daqueles de ter missão, né, de ter nome e código, senha, como é que chama? Não era um militante clandestino. Não, nunca fui, não. Eu tinha minhas simpatias e tal, né, e a Isso é nos anos época, 70, plena e ditadura nos anos militar. 70, eu entrei na ECA em 77. Quem eram seus colegas? O cara que eu fiz amizade no primeiro dia foi o Ernesto Palha, né? Já no primeiro dia da faculdade? Não, na pré-matrícula, na verdade. Se encontraram na Porque, fila. porque eu olhei, porque não tinha negócio de trote violento lá na ECA. Outras faculdades da USP tinham. E aí eu vi, ele estava careca, carequinha. Era o único. Todo mundo cabeludo, normal, e ele careca. Aí eu falei, aí eu fui conversar com ele por causa disso. Eu falei, mas por que você está careca? Ele falou, não, é que eu sou de Ribeirão Preto e o pessoal, quando soube que eu tinha entrado na USP, já cortaram meu cabelo lá. Ele não sabia, né? Ele não sabia que não ia ter Que não tinha o trote. trote. E aí a gente tomou cerveja logo depois. E a amizade, sua Imediatamente. testemunha Logo continua na até hoje. sequência, fizemos a pré-matrícula e já tomamos uma cervejinha. Começou ali. Não, Ele é me meu tirou irmão, curiosidade- né? me Ele não tirou tem irmão curiosidade- nenhum e eu não tenho irmão homem, então nós Uma nos amizade de mais elegemos de assim. 50 anos, então. Vai fazer 50 anos no comecinho do ano que vem, né? Muito bem. Ernesto Palha 1977. será um dos próximos convidados aqui do Imprensa Sem Patrão. Opa! Mas, Gaspar, Enfim. dessa época aí, pelo menos o que eu li aqui, fiz uma pesquisinha rápida, chegou a ser preso pela... Então, era aquilo, era uma época do movimento estudantil, né? Tinha aquela coisa, ó, entre as tendências políticas estudantis, tinha uma grande discussão naquelas assembleias enormes lá na USP e tal. É para fazer manifestação dentro do campus, onde a polícia não entrava, né? Foi entrar muitos anos depois, eu posso contar isso se quiser depois, ou na rua. E aí, quer dizer, eu sempre fiquei mais do lado da tendência de falar, bom, ou faz na rua ou não faz nada, porque um monte de estudante andando dentro da USP, para só o pessoal da USP ver, não tem sentido, né? E aí tinha essas manifestações fora. O que aconteceu foi o seguinte, teve existia uma ideia de recriar a UNE, porque a UNE estava banida, tinha sido dissolvida pelo regime militar. Eu vou limpando aqui, que entram umas coisas aqui. E aí teve uma solenidade na Faculdade de Medicina da USP, na Avenida Doutor Arnaldo. Na época, a repressão era forte, né? Para se ter uma ideia, o chefe era o coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança em São Paulo. Aí ele com a tropa toda, ele cercou a Faculdade de Medicina. E aí teve uma negociação, eles não invadiram a Faculdade de Medicina, não entraram, e houve uma negociação, e se dispersou, e ficou por isso mesmo. Aí,
poucos dias depois, fizeram uma outra tentativa de fazer uma assembleia de recriação da Uni, à noite, na PUC. E aí foi nessa que a gente saiu, um grupo grande, saiu lá da USP e falou, não, vamos prestigiar. Um monte de gente. Tinha gente mais, assim, militante mesmo. E tinha mais o pessoal que apoiava. Eu fui porque apoiava, tal. E aí teve a invasão da PUC, porque ali eles... Porque quando eles cercaram e deram um sinal de alarme e tal, é uma coisa curiosa que os homens, né, nós, os valentes, nós corremos para dentro da PUC. E as meninas do nosso grupo, todas correram para fora. Nenhuma foi presa. E todos nós fomos presos, né? Porque aí teve a invasão, jogaram bomba, prenderam até professor da PUC, prenderam um monte de gente. Tem aquelas cenas que a gente até resgatou há um tempo atrás numa reportagem que está, inclusive, A minha filha veio mostrar, gozado isso, né? Ela veio mostrar para mim outro dia, pai, você sabia que tem isso aqui na... É uma reportagem que a gente fez em 2017, quando eu estava na Globo ainda, completando 40 anos daquela ocasião, né? E aí foi curioso, porque era em frente ao Tuca a manifestação, meio na entrada ali. Né? E aí o Beleza, que é o Moacir Mendonça, nosso companheiro repórter cinematográfico, ele estava lá trabalhando já pela Globo, filmando com câmera de filme. E esse material a gente resgatou em 2017 e nós fizemos uma reportagem meio a quatro mãos. Eu, que estava de um lado e fui preso, fui parar lá Passei a madrugada respondendo interrogatório do batalhão Tobias de Aguiar, lá na Rota, lá na Avenida Tiradentes, e o Beleza, o Moacir Beleza, né, que gravou, era interessante, né, porque eram dois lados da mesma situação, né? Ele filmou e me filmou, a gente acha, porque tem uma cena que aparece assim, parece que sou eu, mas eu não tenho certeza. E eu trabalhava na VASP. Dá para reconhecer? Na época eu trabalhava na VASP. E você foi fichado? Eu trabalhava no aeroporto da VASP, com aquele uniforme da VASP e tal. E eu fui preso com aquilo. Mas foi preso vestido de funcionário da VASP. Isso. E tinha uma palhinha assim no bolso que estava escrito VASP. Aí eu ainda tentei dar uma disfarçada, botei para dentro assim. Aí quando eu entrei na sala de interrogatório, o policial falou assim, você... Que roupa é essa? Você é motorista de ônibus? Aí eu todo, né? Não, eu trabalho em empresa aérea. Como é que é? Tira isso aí para fora aí. Ah, VASP, trabalhando em empresa pública, fazendo subversão e não sei o quê, aquela coisa, né? E aí, enfim, tem até a foto. Depois a gente viu o caderno do DOPS lá, tem minha foto. Com uma coisa muito curiosa, eles anotaram errado o número do meu RG. O número do RG que aparece embaixo da foto está errado. Era aquela competência enorme, né? Ixi, Maria, eu fiz bobagem aqui. Espera aí. Sumiu a imagem do Gaspar um pouquinho. Espera aí. Desligou a câmera. Voltei. Agora voltou. Não. Aqui a gente vai narrando, porque depois esse programa vai para o Spotify também, e muita gente só ouve no carro, ouve no trânsito. É que hoje todo podcast virou videocast, né? Exatamente. E vice-versa, ao contrário. Clássico é clássico e vice-versa. Mas terminando só essa história, esse evento te influenciou na tua profissão? Olha lá, eu no meio, preso ali, ó. Olha o RG. Tá vendo? E do meu lado tá o Edson Celulari, à direita, e à esquerda, Demétrio Magnoli. Demétrio Martinelli, Magnoli não aparece na foto. Gaspar com a placa do DOPS no pescoço, número 9678. E a camisa da VASP. 5.770.064. Errado, então, Gaspar? Tá errado. Tem um número errado aí. Nessa foto, não revelarei tá sem qual. RG. Podem ter trocado o seu RG com o Edson Celular, hein? Veja você. Já pensou? O Edson Celular, na verdade, está vazio aí, né? O RG dele não tem nem a inscrição. Eu acho que transferiram o RG do celular para o Alberto Gaspar, olha só.
E Não, passou é porque- quanto tempo? Gaspar? Outra época. Não, E passou porque quanto tempo no DOPS nesse dia? Não foi no DOPS, né? Eles levaram. Pra você ter uma ideia, Na rota, né? Ele falou. Na rota. Batalhão Tobias Aguiar. aquele monte de ônibus da CMTC, da época que era empresa municipal de transporte, né? E levou todo mundo lá pro... Porque quem era estudante da PUC foi liberado aos poucos. Quem era professor foi liberado. Quem era estudante de qualquer outro lugar, como era o nosso caso, fomos em cana. E tem um episódio que é muito interessante, que é o seguinte: muitos anos depois, eu estou na minha casa e toco o telefone de casa, quando tinha telefone fixo ainda, né? E aí, e uma pessoa fala assim: senhor Alberto Gaspar Filho? Eu falei: sim, sou eu mesmo. O senhor esteve preso na invasão da PUC em 1977? Aí eu falei: como é que? Eu achei que era algum amigo meu brincando, né, alguém da época. Eu falei: mas que é isso? Quem é? Quem é? Que você tá? Ele falou: não, é que eu trabalho para o Hélio Gaspari. E ele está fazendo essa série de livros, né? Que ele fez a série dos livros da ditadura, né? A Sim. ditadura envergonhada, a ditadura derrotada, enfim. E ele estava entrando nesse período. E aí ele estava querendo informações sobre esse episódio. Aí eu falei, não, então peraí, deixa eu te perguntar então, quantos nós somos? Aí ele falou: são 512. 512. Aí eu falei: olha, eu sei que o meu nome começa com A, você é um estagiário, era um garoto, claramente, assim. Falei: você primeiro fala assim: olha, eu trabalho para o Hélio Gaspari, eu estou fazendo uma pesquisa para um livro. Não chega e pergunta de cara: o senhor teve preso? Que tem gente que pode ter trauma até hoje, capaz de se enfiar debaixo da cama, de medo, entendeu? Aí ele fala: o senhor tem razão, tal, não sei o quê. Aí quando saiu o livro, é claro, eu tenho os livros todos aqui. Aí quando saiu o livro, eu fui olhar. Tem uma menção muito breve. Eu acho que ele não colheu muita, assim, aquilo que talvez ele procurasse, ele não conseguiu. Porque as perguntas eram: bom, tá vivo, profissão, profissão, e tem filiação política? No meu caso, não, jornalista, e estava vivo, estou até hoje, né? Mas foi Faltou isso. talvez essa história que você contou, que você foi preso com o uniforme da VASP. E na VASP não aconteceu nada, ninguém nunca ficou sabendo disso. Eu saí de lá depois de um tempo e parei de ir na USP com esse uniforme ridículo. É esse aí que está aparecendo na foto, Esse com a mesmo. sua ficha, foto da ficha do DOPS. Foi alçar outros voos, né? Foi alçar É? outros voos. Foi alçar outros voos. Mas, E Gaspar, tem um colega nosso, que eu não vou revelar o nome, porque ele não. Se um dia ele pode contar pessoalmente, que não foi. Estava com a gente no grupo lá na USP: escuta, nós estamos indo para a PUC e tal, vamos, não vamos, tal, juntando as pessoas, quem tinha carro para levar tal. E esse cara falou assim: eu só vou na minha aula de esgrima, que ele tinha uma aula de esgrima na USP. Tinha gente que fazia judô, eu fazia judô, outro jogava bola, tal, lá No na CPUSP. Atlética, né? E ele falou, ele estava fazendo esgrima, que é aquela coisa, né? Assim, Esporte de olímpico. elite, né? E aí esse meu amigo sempre fala aquela frase: eu perdi a última chance de descer aos porões da ditadura. Porque quando ele chegou na PUC, ele já nem chegou, já estava tudo cercado, Já né? estava acabado. É. Sorte dele. mas Gaspar, o que que É. esse evento aí mudou na tua visão quando você foi exercer o jornalismo? Olha, mudou muita coisa, não. Acho que o fato é que quando a gente sai da faculdade e cai na vida, né? A gente aprende outras coisas, né? É muito diferente, né? Eu me lembro da primeira vez, acho que pode ter sido talvez uns 3 anos depois de eu entrar na Globo. Quer dizer, eu fui preso em 77, lá, detido lá aquela noite, né? Que me soltaram a gente às 8 horas da manhã. E aí, talvez em 86, então uns 9 anos depois, 85, vai, eu entrevistei o cara que me interrogou. O mesmo cara da polícia. É.
que é um cara que é conhecido como... Ele lembrava de ti, não? Não, ele é citado na Comissão da Verdade. Mas É ele um cara lembrava que que tem um nome que eu não vou falar aqui, mas que é um delegado que uma época foi um governo paulista, um governo paulista não necessariamente, não era o governo do Maluf, por exemplo. Tava nomeando esse cara para um cargo bacana. E ele era um cara citado como torturador, enfim. Eu não fui torturado, né? Quer dizer, algumas pessoas lá na PUC levaram umas borrachadas, tal. Eu nem isso levei, não tocaram em mim, né? Mas esse cara, anos depois eu fui entrevistá-lo. É engraçado isso, né? Porque Falou para ele alguma coisa? não falei nada, não. E eles quase, você estava contando, quase foi nomeado para um cargo importante e foi nomeado ou a Mas no imprensa final, descobriu e acabou derrubando a não, indicação? eu acho que a imprensa descobriu, teve um oba-oba, não lembro direito. Mas é um cara famoso aí, que na época da Comissão da Verdade foi muito citado. Só espero não. Só tiro as coisas da frente aqui. Não, está funcionando bem seu áudio e seu vídeo, fica tranquilo. Não, e aí voltando ao negócio da profissão, aí a gente cai na vida, né? Eu acho que a ECA me ensinou certas coisas de. Ixi, meu Deus, mexi de novo aqui, peraí. Liga e desliga. Ainda bem que o Gaspar era ótimo repórter na frente das câmeras, né, Hélio? Se ele tivesse que fazer imagem, ele ia ligar e desligar toda hora, como ele está fazendo aqui. Mas você sabia que eu cheguei a botar a imagem feita por mim com a câmera Ikegami no ar? Não sabia. Ikegami? Não, mas na época lá de Israel também, né? Na época de Israel, numa certa noite, no século passado, teve uma rebelião no Cadeião de Pinheiros. E fomos para lá, por coincidência, eu e o Moacir Mendonça, o Beleza. O mesmo que te filmou sendo preso na PUC. É. E aí estamos lá, tal, na porta, aí tinha uma negociação, não, porque eles estão pedindo imprensa e não sei o quê. E aí falaram que só podia entrar uma câmera. Aí falei, bom, tá bom, então vamos nós, né? Falei, não, ou vai a câmera ou vai o repórter. E aí nós ficamos conversando lá e só podia entrar imagina, se fosse só foi uma bobagem, porque o Beleza teria feito uma ótima entrevista lá dentro, né? Que ele é um ótimo entrevistador, por sinal, né? E, enfim, chegou a ser proibido de tão bem que ele entrevistava, né? Fazia pergunta para o governador, ele é uma figuraça, um chefe, né? Proibiu? Um certo chefe proibiu. Então conta o nome aqui, pô. Não sei. É que veio uma reclamação, né? Veio uma reclamação do governo, acho. E aí pediram para não fazer mais. Sendo que ele era um jornalista diplomado com carteirinha e que teria todo o direito. Por que não pode, né? Enfim. Mas aí eu peguei a câmera e eu entrei e eu fiz lá. Caiu um pouco a transmissão, eu não vi se você falou o nome do chefe. É o que vestiu a carapuça aí. Quem? O que vestiu a carapuça aí, ué. É o próprio Elinho. Que deu explicações, Foi você, Hélio Alvarez? Não, eu não. Eu passei. Mas você transmitiu, você só transmitiu, Elinho. Hã? Você só transmitiu a ordem. Só transmitiu o recado. Veio mais acima. Veio bem de cima. Sempre vem mais de cima. Temos nomes de chefes que dão essas ordens. Foi o Mariano, gente. Era o Mariano. Dessa eu Era sou o chefe de redação. Dessa eu sou inocente. Eu e você estamos inocentes, Paulo, porque esses dois aí não sei, viu? Esses dois tramaram. Alberto Gaspar, como repórter, você conhecia bem São Paulo, conheceu melhor ainda, e viajando pelo Jornal Nacional, pelo Globo Rural, conheceu o Brasil todo, né? E depois uma parte do mundo. Conta pra gente um pouquinho do seu desafio no Globo Rural, que era ainda, né, um dos melhores programas para os repórteres trabalharem, né? Que é uma escola enorme, né? E tem aquela coisa preciosa de você botar no ar quem só vai entrar no ar ali. É a única oportunidade, né? Porque eu tive em lugares que... Nós estávamos conversando sobre isso outro dia, né? Até com amigos nossos, o Rodolfo Gamberini, essa coisa, quer dizer, vamos combinar.
a gente teve a gente foi privilegiado num certo sentido, né? Aquela coisa que a gente brinca entre nós, quem é jornalista sabe, né? Quer dizer, me mandaram lá e eu ainda fui pago para ir lá, conhecer aquele lugar, aquelas pessoas. Isso inclui, evidentemente, Oriente Médio, inclui a Argentina e a América do Sul inteira, que eu percorri quando eu era correspondente, que eu tenho histórias incríveis, que eu estou tentando cada vez mais batucar aí. E tem gente me incentivando a fazer isso, inclusive. Mas, enfim, Coloca a gente na lista. Queremos tem o livro história, de Alberto Gaspar com essas histórias todas. porque conhecer o Denis Macubedo, que está na foto aí, que incrível, né? Eu lembro de brincadeiras com ele dentro do carro e tal. E conhecer essa coisa de, por exemplo, de a gente estar indo de uma cidade para outra e a gente passar por uma região, eu falo, mas o que é aquilo ali? Não, aquilo ali é um povoado, o Denis contando para gente, né? Aquilo ali é um povoado negro e tal. Só que aí anoiteceu e era tudo escuro. Eu falei, mas por que é tudo escuro ali? Ele falou, porque não tem luz. Não, simplesmente não tinha energia elétrica. E era um lugar grandinho, assim, em cima de uma montanha, assim. Eu falei, nossa. Aí, na volta, a gente parou nesse lugar. Era um domingo e a gente estava voltando para Joanesburgo. E aí nós entramos nesse lugar, falamos, vamos dar uma olhada nesse lugar? Aí, e aos domingos lá tinha uma lei naquela época na África do Sul, nós estamos em época de apartheid ainda, imagina, eu estou falando de 1991. E aí eu não podia vender bebida alcoólica, né? Em lugar nenhum. Aí nós chegamos lá, paramos com o carro, reportagem e tal. Acho que o Júnior já começou a fazer uns takes, umas imagens e tal. O pessoal se aproximou, tal, perguntou quem a gente era e tal. E aí ele ficou chamando a gente assim, não, vem cá, come on. Aí levou a gente no posto médico, tinha lá uma enfermaria e tinha uma geladeira. E ele tirou 3 cervejas de lá de dentro. Falou, não, vocês podem tomar cerveja, serviram cerveja para nós, né? Até aí já seria uma experiência incrível, as imagens já eram ótimas. Quando a gente saiu de dentro do posto, eles tinham juntado, fico até arrepiado, gente, eles tinham juntado, acho que umas 30 crianças e um batuquezinho lá, e eles começaram a cantar. Você acha que a gente gravou? E você acha que a gente botou isso na matéria? E eu não entendia o que eles falavam, porque era uma língua nativa deles lá. A gente só entendia Pretória. Pretória é a capital da África do Sul, né? E era um protesto, o cara explicou para nós, é um protesto contra a Pretória e tal, contra o apartheid e tal. Então, quer dizer, tem essa história aí, né? Olha que história, na África do Sul, no apartheid. Ela, se você conta assim, ela tem um ar de grandeza, né? Pô, o cara esteve na África do Sul. Não, e fui pago para fazer isso, olha que coisa legal, com esses companheiros e tal. Viajamos para a Austrália, para a África do Sul, né? Só nessa viagem ficamos quase um mês viajando, coisa que, por sinal, está cada vez mais rara no jornalismo, mas enfim. Menos gente viajando, né? Isso agora, é um pouquinho aqui também do nosso foco no Imprensa Sem Patrão. Como é que é a situação hoje? Pois é. Agora ao mesmo tempo, tem momentos e histórias que eu vivi no Brasil, em lugares impensáveis, sem nenhum glamour, né? De falar, na África do Sul, sabe? E que tem para mim um valor tão grande, me ensinou tanto, em termos no jornalismo, inclusive, né? Quer dizer, porque conversando um tempo atrás com o nosso querido Zé Hamilton Ribeiro, com quem eu fiz uma entrevista, porque depois que eu saí da Globo, eu tive o meu programa na TV Cultura durante quase 3 anos, que chamava Legião Estrangeira, Legião Estrangeira, né? Com correspondentes internacionais e tal. E quando a gente estava para lançar o programa, eu tive a ideia, vamos entrevistar o correspondente brasileiro do passado, né? O Zé Hamilton, né? E aí eu fui até Uberaba entrevistá-lo e tal. E eu lembro que conversando com ele, a gente quer dizer, o que é
uma das maiores qualidades de um repórter, né? É identificar o que vale a pena, né? E identificar, muitas vezes, não o personagem que, num primeiro momento, num determinado contexto, é o principal. Porque, às vezes, você bate o olho, ou você escuta uma voz, e você fala, não, peraí, tá bom, mas eu vou por ali também, sabe? Quer dizer, essa coisa de identificar as pessoas, né? Olha E você aí no Legião Estrangeira. dar a elas a voz que elas estão querendo, né? E que vão, na verdade, enriquecer muito mais do que talvez quem vai dar uma visão mais fechadinha do assunto, né? É puxar pontas, né? Porque são as pontas soltas que dão color em espanhol, né? Fazendo reportagem fora da América do Sul, que dá color, né? Que dá graça, né? Que dá cor Sim. mesmo para as reportagens, principalmente em televisão, né? Você Uma falou do coisa que me Legião Estrangeira, incomoda. que começou então entrevistando o Zé Hamilton Ribeiro, né? Não, a gente foi até lá para ter um VT inicial, assim, de Vamos contar, abertura do porque tem muito programa. estudante de jornalismo que assiste aqui o Imprensa Sem Patrão. Zé Hamilton Ribeiro virou mais ou menos o santo padroeiro dos correspondentes, por quê? Porque foi enviado para a Guerra do Vietnã, não é isso? Pela revista Realidade, nos anos 60, e aí por volta de 68, 67, 68, estava acompanhando uma tropa americana num determinado povoado lá, e pisou numa mina. Na verdade, o que ele me contou é que o soldado que estava na frente dele pisou primeiro. E o Ah, cara é? que Na mesma mina? mas só que ela só dispara na segunda vez. Então o Zé E o Hamilton cara e voltou ele ia machucado andando, depois disso. ele perdeu a perna, né? É. Ele perdeu a perna na altura do joelho para baixo, né? E ele tem essa visão incrível Foi uma entrevista incrível, que ele falou muito exatamente da relação dele com o fixer dele, né? Que era o cara que levava ele para cima e para baixo, lá o produtor dele, né? Que era vietnamita, né? Provavelmente está disponível ali no YouTube, que eu vi que tem vários episódios do É, Legião Estrangeira, né? Para quem quiser conhecer. deve ter. Tem Provavelmente o sim. primeirão, assim, se tiver lá. Enfim, foi uma experiência muito boa. Agora, é claro, né, que você ser correspondente no Oriente Médio, né? O Elinho sabe, o Elinho conheceu lá o nosso, o Eu acho que nosso, a gente tem o uma nosso foto de vocês dois escritório, o nosso juntos no escritório. exterior, né? Tem a gente lá na neve. É aquela da neve, não? Essa aí, ó. Olha nós dois aí. É Golã, né? É lá em cima bem no norte de Israel, naquele que Onde é isso? é um território Roupa de ocupado frio, sírio, né? pisando na neve. A gente fez um Globo Repórter lá, né? Sobre Israel, e o Elinho foi do Brasil para me encontrar lá. Eu e a Zoca. Você e a Zoca. Maria Tereza Pinheiro, produtora e editora especial. Sim. Não, foi um bom trabalho isso aí. Foi mesmo. Agora, Gaspar, assim, esteve em Argentina, Buenos Aires, esteve lá em Jerusalém, né? Ficou lá em Israel. E o que cada uma dessas cidades te acrescentou, assim, não só como jornalista, mas como cidadão do mundo? Sei lá, a Argentina é o seguinte, eu sempre falo isso, todo mundo fala, né, brasileiros e argentinos são praticamente polos opostos, né? Eu aprendi como nós somos parecidos, como no fundo, os problemas são muito parecidos, no fundo, né? E como essa coisa do futebol e tal, é claro que são países diferentes, né? Nós temos uma população negra que eles não têm, né? Por outro lado, eles têm uma população indígena maior que a nossa, assim, proporcionalmente, né? Sim. Que é muito, né? Você olha a cara dos jogadores argentinos, tem vários ali, né? O que, aliás, vale para nós também, né? Isso, né? É uma coisa meio
Essa discussão tanto racial da Argentina surgiu agora durante a Copa do Mundo, né? Por que não tem jogador negro no time da Argentina e como o país porque não tem muito negro no Exatamente, país. como teve ali um projeto de Estado para tirar os negros da história. Não. De escravização de indígenas. Lá os indígenas foram escravizados por mais tempo. Muito mais do que aqui. Mas lá também os negros que existiam em algum momento foram mandados embora. Aqui tem essa mentira enorme, né, que muita gente ouviu na infância e na escola, que se falava isso, né, em plena sala de aula, que os índios, ainda se falava índios, né, que são os indígenas, eles eram preguiçosos. E que por isso é que foi necessário trazer os negros da África. Olha que coisa horrorosa, né? Quer dizer, houve um massacre, escravizaram o índio pra caramba e trouxeram o negro da África, porque era um tremendo negócio, né? E de uma maneira, inclusive, muito mais condenável, se é que pode ser mais ou menos condenável, do que nos Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui eles não sobreviviam. Aqui eles eram trocados como peças supérfluas, assim, peças perecíveis. Tanto é verdade que você vê no final na abolição da escravidão lá, da escravatura lá nos Estados Unidos, tinha muito mais negros digamos, emancipados, de certa forma, entende? Libertos, porque eles tinham outro tipo de condição de vida. E aqui era aquele massacre, né? Então, enfim, mas voltando à Argentina. Por outro lado, o problema social, às vezes você fala, não, porque agora que nós chegamos a essa polarização. Polarização sempre teve, sabe? É claro que a gente tinha uma polarização até um tempo atrás, que era muito mais dócil, né? Dá até para ter saudade, né? Do PSDB, digamos assim, né? Porque o que virou isso, a política brasileira, virou uma coisa muito, muito perigosa, né? Quer dizer, hoje a gente tem um lado assim muito de consumo e de incentivo do ódio, que é enorme, né? Aqui no Brasil, como lá na Argentina, né? Pois é. Você sabe que alguém estava me falando outro dia, né? Quer dizer, porque a direita brasileira, quer dizer, a extrema direita brasileira, né? E que, vamos combinar, é cada vez mais robusta, né? De certa forma, né? A direita parece meio dividida, né? Nesse momento da eleição, exatamente porque eu acho que não é um tipo de maneira de fazer política que prega a união ou né, juntar forças. É meio um negócio meio de cotovelada, né? Meio de ódio, né? Quem trabalha com ódio, né? Então é complicado, né? Mas, enfim, voltando para a Argentina. Então, o que eu aprendi foi isso, quer dizer que, no fundo, a gente é bem parecido, sabe? Com as características, o morador o morador e a moradora, principalmente de Buenos Aires, de nariz empinado. Mas tá cheio, vai para Grande Buenos Aires. Vai lá, para ver como é que é. Começa a ficar parecido, entendeu? Eu fui no conjunto habitacional parecido, uma Coab, na Argentina, chamado Fuerte Apache. Aí já toca o coração do Mariano, corintiano. O lugar onde Carlito Tevez. O lugar onde nasceu e se criou Carlitos Tevez. Eu tive lá, fui fazer uma matéria para um Fantástico sobre isso, sobre o Tevez, porque ele tinha sido eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2005. Aquele lá que teve o pênalti lá do Inter e tal. Mas não vamos entrar em detalhes. Corinthians Paulista em 2005. E aí levantou a taça de campeão do Brasil. E aí vocês não têm ideia do que é aquilo, né? Sabe, parece muito, tem muita... Eu olhei, aquilo era uma Coab, né? Até com coisas que eu já vi aqui no Brasil, que às vezes o apartamento vira meio um ponto comercial, sabe? De cortar cabelo, sabe? Tinha umas portinhas assim que já tinha
E aí eu falei, escuta, mas aí perguntando do Tevez e tal, aí alguém falou para mim, não, tem que procurar o Vesgo, Tuerto, né, que eles falam, em espanhol. Era um tio do Tevez. Eu entrevistei um tio do Tevez lá e tudo. A matéria entrou. Ele me levou no Potreiro, que é o campinho, né? Campinho de futebol, assim, bem rústico, onde o Tevez deu os primeiros chutes dele e tal. Foi bem legal. Mas só que, passado um tempo, o Tevez fugiu do Corinthians, né? O Mariano, evidentemente, deve se lembrar disso. O Tevez fugiu do Corinthians e era manchete nos jornais brasileiros. Tevez fugitivo. Onde está Tevez? Me Aí eu tô lembro. na, aí eu tô na Argentina, na minha casa, acordei de manhã, 8 horas da manhã, tal, peguei uma caneca de café, liguei o computador, liguei a televisão. Na TN lá, que é a Globo News deles lá, né? Aí um locutor, um apresentador fala para a moça, fala assim, e você sabe quem é que apareceu aqui em Buenos Aires ontem? Fala, quem? Carlitos Tevez. Ah, é? Né, ele esteve no Teatro Rex, na Avenida Corrientes, e cantando cúmbia. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, daqui a pouco... Aí o cara E a falou, imprensa daqui a, brasileira aqui procurando por ele. daqui a pouco, as imagens. Eu já virei ali, né? Fiquei cravado esperando. E liguei para um cara chamado Pepino, que era o cara lá da TN, que arrumava imagem para nós, e a gente arrumava em troca para eles também. E aí falei, Pepino, aí entrou, eu vi, aí liguei, falei, Pepino, preciso dessas imagens. Ele falou, não, pode vir pegar. Aí eu fui lá, peguei, na fitinha, né? Peguei um táxi, fui lá, peguei a fitinha, voltei, botei botei para gerar, né? Na época era uma coisa tão lenta, né? Nossa Senhora, hoje o Kit cara entra ao correspondente. vivo da Lua, né? O kit Agora, correspondente. aquele kit correspondente lento e tal, mas mandei e tal. O fato é que o pessoal ficou enlouquecido, né? Eu fiz matéria para o SP1, para o Globo Esporte, para o Jornal Hoje, para o SP2, o Jornal Nacional, e tinha que fazer todas diferentes. Aí eu mais ou menos diferentes. Aí eu fui para a porta do teatro. E a coisa mais curiosa que tinha no vídeo é que ele cantou com uma banda de cúmbia chamada Los Palmeiras. Então Isso é inacreditável. era ele cantando e no fundo tinha em neon assim uns desenhos escrito Palmeiras. O roteirista da vida real caprichou demais. Ô Gaspar, eu queria. A gente discutiu aqui no Imprensa Sem Patrão, recentemente, a diferença entre a condução de alguns assuntos pela imprensa argentina e a imprensa brasileira. E a gente concluiu nas nossas conversas que há uma combatividade maior da imprensa argentina. É uma característica do povo, Combatividade como? é isso mesmo. Mais combativa. A gente comparou algumas manchetes sobre a história do Milei com o Lula e a forma como os jornais argentinos e revistas retratavam a história, tinha um caráter mais crítico do que crítico a ao Milei forma... ou ao Lula? Crítico ao Milei, mas crítico, assim, o título do Página 12 era Vergonhaça, né? O Página 12 é um jornal de esquerda, né? Anti-Milei. Os outros dois... Essa análise que a gente estava fazendo, lá tem um jornal combativo, um jornal de esquerda, um jornal o Página 12. Que foge, assim, da pauta única dos jornalões brasileiros, por exemplo, né? E é um jornal que sobrevive há muitos anos, tá lá, né? Quando eu morei lá em 2005, mais de 20 anos, e eu tinha os 3 jornais, eu assinava os 3 jornais, La Nación, Clarim e o Página 12. E já era assim, quer dizer, o La Nación é meio Estadão, né? Muito lembra, e o Clarim é mais a Folha, uma misturando, porque talvez seja mais o Globo, porque tem a TV, né? Então já mistura as coisas, né? A Folha é uma coisa mais
Ficou mais no jornal mesmo. E uma coisa curiosa, né? Eu tenho muitos amigos argentinos, né? Até que mora aqui, que joga sinuca comigo, inclusive. E aí a gente conversando sobre isso outro dia, eu me lembro, olha, eu vou te falar um negócio, não sei se vocês vão concordar. Anos atrás, o Estadão, que é um jornal muito mais conservador, tradicionalmente mais conservador, eu sempre tive a impressão de que tinha uma apuração mais criteriosa. Era mais forte nesse sentido, era mais rígido nesse sentido. E que a Folha, apesar de ser menos conservadora, se bem que atualmente está bem conservadora também, ela já não tinha esse apuro, assim, não sei se vocês já tiveram essa impressão ao longo da Na vida apuração, também. sim. E o La Nación, que é o tradicionalzão e tal, até num certo momento com um ranço meio racista mesmo, sabe? Uma coisa meio... Por outro lado, na apuração de notícia no dia a dia, pode até ser mais confiável do que o Clarim. O Clarim pode ser mais espetaculoso, assim, enfim. Mas é isso. Mas a impressão que eu tenho... Aí que tá, eu acho que piorou muito. Piorou muito aqui, piorou muito lá. É o que eu ouço falar. No tempo que eu morei lá, os jornais eram muito, muito, muito combativos. Pô, tinha muita notícia, sabe? Não sei. Os meus amigos dizem que piorou. Né? E o que eu consigo acompanhar à distância, porque a gente é meio viciado, a gente continua olhando Clarim, a Nación e tal. Mas página 12, de vez em quando eu entro. Eu acho que, na verdade, o jornalismo profissional, vocês devem ter falado disso já com muita gente, né? Tá em crise, né? Vocês não acham, mas nesse momento que o contraponto do jornalismo profissional é esse monte de influencer e esse monte de gente que republica fake news, né? Pois é. Pois é. Qual é a solução, Gaspar? Aí Com a que tua tá, experiência. né? Para não cair na depressão, é isso? Exatamente. Eu acho que a gente estava pensando há um tempo atrás de fazer até um documentário, documentário. Se me roubarem a ideia, já foi. Eu vou falar o nome. O título, eu só tinha o título. Era meio jornalismo para quê? Por quê? E a ideia era entrevistar gente da antiga, gente da nossa geração, mais para cá, e gente que está na faculdade. Eu converso com gente que está na faculdade, de vez em quando eu faço umas palestras para estudante, eu me contenho, às vezes, para não deprimir os jovens, entendeu? Para não. Sabe, porque é complicado, mudou demais, né? Mudou E demais. Quer diante dizer, disso, então, qual é a sua resposta o de mercado. hoje? Jornalismo para quê, Gaspar? Pois é. Eu acho que ele tem que existir. Ele precisa existir. Um chefe querido nosso, né, o Raul Bastos, conversando sobre esse assunto, ele me falou: pô, nossa profissão foi sequestrada. É interessante a frase dele, né? Ele falou: ninguém sequestrou a profissão de médico, né? O cara se mete a médico e ele vai preso, né? Falso médico, né? Sim. E até falso advogado, pode dar cadeia, falsidade ideológica, né? Agora, jornalista, gente com câmera na mão e sem a menor. Cada pessoa tem uma câmera dessa na mão aqui, né? Não, e não publica tem. Onde quiser. Sei lá, e a gente fez faculdade, quer dizer, voltando na velha querida Escola de Comunicações e Artes, né? A gente, o ambiente, né, o que me deu, eu não aprendi a fazer reportagem direito, eu não aprendi a mecânica, né, a ferramenta da profissão, a ECA não me deu, mas ela me deu ética, ela me deu ideias de sociedade, sabe? Ela me deu cultura, em vários aspectos, brasileira e estrangeira, né?
Por exemplo, atualmente, eu tenho pensado muito naquele tempo da ECA, porque eu recomendo fortemente, não sei se vocês já viram ou vão ver, o 100 Anos de Solidão, que está Sim. na Netflix. Excelente. Já tá na segunda parte, né? Eles fizeram uma primeira temporada com metade do livro e agora estão na segunda. E eu fiquei assim, extasiado, né? Porque, de certa forma, você imagina, eu li um livro que faz quase 50 anos, eu li na faculdade. E aí, é claro que eu lembro da história, eu lembro da história, eu lembro do todo, né? Mas eu não lembro de detalhes, né? Não lembro. E aí eles começam a aparecer os detalhes. E é interessante comparar o que os caras conseguiram fazer em vídeo com aquilo que eu tinha na memória. Porque tá aqui, só que eu não estava lembrando, né? Se perguntasse tem, qual personagem, eu não ia lembrar de todos. Mas aí quando aparece a história, eu me leva para aquela imagem que eu tinha lá atrás. Quer dizer, o conteúdo do 100 Anos de Solidão continua absolutamente atual, né? Impressionante, quer dizer, e a linguagem E é escrito por um do jornalista, Garcia né? Porque o Marques. Garcia Marques era, antes de mais nada, jornalista, né? Pois é, pois é. Tem outro grande livro dele que é Diário do Sequestro, né? É. Também é E é muito bom. ótimo, ótimo também. Enfim, eu tenho um livro de contos dele, que eu nunca acabei de ler, que eu peguei outro dia. Mas, Gaspar, o que te levou para o jornalismo? O que te fez ser jornalista, querer ser jornalista? Agora eu vou confessar. É assim, quando eu estava no colégio, meu negócio era cinema. Eu ia, eu achava que eu ia fazer cinema. Que eu queria fazer cinema e tal. Cinéfilo, corria para o Cine Biju, lá no centro da cidade, na primeira sessão das 2 da tarde do M, o Vampiro de Düsseldorf, quando aparecia, né? Você imagina, eram coisas tão raras, né? Hoje você vê qualquer coisa, a qualquer hora. A gente pegava, eu morava no Ipiranga, eu pegava o ônibus para ir lá para o Centrão para assistir e tal. Aí eu achava, eu e um parceiro meu, que é o Eduardo Klimachowska, ele é um artista plástico, conhecido como Klima, que recentemente participou daquela ópera, uma ópera que teve no Teatro Municipal, não sei se vocês ouviram falar, ele trabalha com o Nuno Ramos, que é aquele outro artista plástico, eles fizeram uma ópera muito especial que eu acabei perdendo, porque ele fez o favor de não me convidar. Enfim, Pô, que porque amigo, ele é hein? muito, ele é muito meu amigo até hoje e tal, mas a gente nem sempre se encontra, né? E aí, bom, e aí nós íamos fazer cinema. Já estava certo. O problema é que aí no final, no último ano do colégio, eu acabei indo fazer. Eu passei num teste lá na União Cultural Brasil-Estados Unidos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, no final do ano. E eu perdi o vestibular. Quer dizer, eu sacrifiquei um ano para fazer isso. Que o inglês que eu falo até hoje eu vem daí. Eu nunca estudei numa uma escola de inglês na minha vida, né? Mas eu morei 3 meses dentro de uma família lá e me interessei Onde sempre era? também. Em Ohio, uma cidade chamada Bellefontaine, Ohio, perto de Pô, que bela Columbus. experiência. E naquela época não era tão comum como hoje. Hoje, quer dizer, não é Não, tão comum, mas não, tem mais muito gente menos. fazendo intercâmbio, né? Pois é, pois é. E eu fiquei meus 3 meses lá e dei tanta Como é que sorte. você Eu foi sempre fui um para cara. lá? Era Rotary Club? Não, era. Não, chamava-se Open Door Student Exchange. Era um programa que tinha isso aí. E eu sempre fui um cara de sorte, né? Porque repórter tem que ter sorte, né? Não adianta jogar bem, é que nem goleiro. Tem que ter sorte. Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei, falando mal, porque eu lia bem já em inglês, mas falava mal. Entendia mais ou menos e falava bem mal. Mas aí eles me explicaram o seguinte, que eles já, antes de ter o negócio que eles iam me receber, a família ótima, de um promotor de justiça, uma corretora de imóveis, um menino e uma menina tal, eles tinham já comprado uma viagem para o Havaí, de férias, de uma semana no Havaí, e que era em fevereiro.
que eu estaria lá ainda. E aí eles falaram, olha, aí você vê o seguinte, ou você fala para o seu pai para ele comprar essa viagem, ou você fica uma semana com amigos nossos, tinham outras pessoas que eram amigas e tal. E o meu pai querido, Alberto Gaspar original, porque eu sou Alberto Gaspar filho, né? Ele mandou a grana. E olha que coisa doida, como o mundo... Sabe quanto custou a viagem que ele teve que mandar? $600. Que Era o era uma preço, na grana, época, de uma semana no Havaí. uma semana no Havaí. E eu lembro até que tinha um limite para enviar dólares. Então ele enviou $300 para mim e $300 em nome do pai da família, o David West. E aí eu fui embora para o Havaí com eles. Eu tenho fotos minhas no Havaí. Eu fui para aquela Ilha dos Vulcões, eu fui para Waikiki, fui para todo lado com eles e tal. Não era nem repórter formado ainda, mas já tinha sorte de repórter. Eu estava eu tava eu não tinha nem entrado na faculdade, né? Eu estava no colégio. Agora, não, pera, e como era um grupo grande, que se saiu do Brasil Unido, eram mais de 100 jovens. Fomos todos juntos para Washington, não, para Nova York, e de lá espalhou para vários estados, né? E aí, na volta também, voltavam todos juntos, acho que para Miami, e aí voltava para o Brasil. E aí chego eu bronzeado, aquele puta inverno nos Estados Unidos, e chego eu, queimadão de sol e tal, as pessoas falam, onde você estava? Não é que eu fui para o Havaí. O pessoal do Rio de Janeiro queria morrer, Paulo. Os surfistas. Você foi para o Havaí, mas você pega onda. Eu nunca subi numa prancha na minha vida. Só tomei cerveja lá no Havaí. E Muay Thai. Paulo Amaral é um repórter, ele foi chefe de reportagem também na Globo, mas ele é um repórter que teve um dos lances de sorte que o tornou famoso novamente agora recentemente, vocês sabem, né? Por causa do documentário da Xuxa do Globoplay, aparece Paulo Amaral fazendo entrevistas de povo fala na... Aqui que era aquilo? Uma gravação da Xuxa, Paulo? Era uma reportagem, REC, um ano do show da Xuxa e... Aquela matéria aqui... Não, era no Jornal Hoje. Foi pro Jornal Hoje aquela matéria. Hoje. Aí deu uma confusão, nem todo mundo entra no show, não é porque um iluminado achou de anunciar. Conta aí, Paulo. Que show daquela menininha? A menininha? Que show da Xuxa é esse? Exatamente. Não, e a menininha, ela nem apareceu na reportagem na época, né? Porque imagina, era uma REC. A menina criticava o show da Xuxa. E ela pega seu microfone, né? Ela disputa comigo. Gaspar sabe muito bem que repórter não entrega microfone para ninguém. E ela queria levar o meu. Ela queria levar o meu. Mas é um gesto comum, né? Volta e meia acontece isso, a pessoa querer puxar para ela, né? É impressionante, é impressionante. E fica aquele duelo, né? Porque a gente aprendeu que não entrega o microfone de jeito nenhum, né? Então, nós somos os donos de uma regra básica. E foi curioso. Mas, Gaspar, você está lembrando aí das suas viagens como correspondente, né? Do seu trabalho fora do país. Você teve um trabalho muito intenso, né? Aqui no país, né? E cobrindo... Quais foram aqueles momentos mais marcantes da sua carreira? Os fatos assim que mais te chamam a atenção. Teve a história do Tancredo, né? É o seguinte, o Tancredo Neves teve lá o problema em Brasília, ficou lá, foi operado e tal. Aí um dia eu tô na redação, tô na rua com o carro de reportagem e vem uma ordem, olha, corre lá para o INCOR. Corre para o INCOR que o presidente Tancredo Neves está sendo trazido para São Paulo.
vai ficar para o Incor. Nós fomos com a veraneio da Globo, aquela veraneio antiga, né? E meio lugar movimentado, tal, paramos, fomos os primeiríssimos a chegar, sem dúvida nenhuma. E paramos em cima da calçada. Essa veraneio só saiu de lá uns 20 dias depois desse lugar. Chegou a murchar o pneu. Ela servia de dormitório, às vezes para descansar um pouco, o pessoal da madrugada, que tinha que dar de plantão, ficar de plantão lá. Por quê? Porque imediatamente, sei lá, em questão de 1 hora e meia, 2 horas, aquilo cercou de caminhões de externa, de gente para todo lado, nem que a gente quisesse tirar o carro, a gente não tirava mais. E ali foi aquela saga, né, que eu fiquei uns 20 dias sem ir na emissora, porque o meu horário era o da manhã, eu ainda estava no Bom Dia São Paulo, né? Então isso é 85, né? Então o meu horário da manhã, eu acordava, eu morava na Vila Madalena, e pegava o carro e ia lá para o Incor. Rendia o repórter da madrugada, né? Rendia o repórter da madrugada, e aí fazia o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, e o mais louco que aconteceu, né? Porque acho que eu nunca vi uma coisa igual, assim. E que eu cheguei até a propor já, a Globo deve ter um material riquíssimo em relação a isso. Aquilo virou um evento, qualquer carro que encostasse ali era cercado pelos repórteres, né? E se parasse e começasse, já estava no ar. Não tinha vinheta, podia estar passando filme, podia estar passando novela, podia estar passando qualquer coisa. Cortava na hora para a gente. E você sabia que estava no ar. Você já ouvia o próprio som, né? E aí isso se repetiu, eu fiz isso, ficava lá das 6 da manhã até 1 hora, 1h30. Não, fazia o Jornal Hoje ainda, era meu ainda, SP, Jornal Hoje. Aí entrava o Tramontina, que ia fazer a parte da tarde junto com o Nascimento. Era eu na parte da manhã, Tramontina e Nascimento na parte da tarde. E aquilo lá, olha, eu nunca vi nada igual na minha vida, porque ali se juntou tudo, né? Se juntou religião, juntou um monte de malucos, né? A gente sabe que esses eventos, né? A gente que mexeu com televisão, sabe que esses eventos, não importa o quão trágicos eles possam ser, né? Porque não é carnaval, né? Mas vira. Porque as pessoas, talvez naquela época, eu fico até pensando, é uma coisa para a gente refletir, porque a televisão ela já talvez não provoque tanta comoção como ela provocava antes, né? Exatamente pela coisa das redes sociais, de todo mundo estar ligado na telinha, né? Então, não sei. O fato é que aquilo virou uma comoção, tinha gente de tudo quanto era lado, todo dia tinha notícia, tinha personagens diferentes que apareciam, sabe? E essa coisa de qualquer coisa. Entrou governador de estado bêbado, não aqui de São Paulo, governador de Minas. Sabe? Porque você nem ouvia, às vezes, se você atrasava um pouco, você estava entrando, qualquer coisa assim, você chegava lá, você não ouvia o que o cara estava falando. Eu só botava o microfone. Só botava o microfone ali. No máximo, na volta, você tentava fazer dar aquela arredondada na entrada e tal. E às vezes já cortavam direto também. Tem coisas inacreditáveis, de levar microfone embora. O cara fechou a janela e levou o microfone embora, acho que da Jovem Pan, de um colega nosso. Qual outra cobertura te marcou muito, além da morte de Tancredo? Tem esses acidentes grandes, né, da TAM. De aviação, né? De aviação, aquele da TAM lá do Jabaquara. Aquilo foi forte também. Isso a sua equipe foi uma das primeiras a chegar também? Ali eu já fui para o hospital, né? Já fui direto para o hospital, e chegando gente ferida. E eu tive também antes ainda, bem garotão, né? E aí foi meio o primeiro a chegar também.
no incêndio, o famoso incêndio da Vila Socó, lá em Cubatão, que aconteceu em 83, eu acho. Eu era bem novo na TV. Uma tragédia enorme na época. Enorme, mais de 100 mortos ali, ou perto de 100 mortos ali, era uma favela que tinha um duto da Petrobras que vazou, pegou fogo e incendiou a favela inteira, matou perto de 100 pessoas. E foi curioso porque era época de carnaval, ou pré-carnaval, e eu estava escalado para no sábado, foi um sábado, inclusive. Eu estava escalado para no sábado. As pessoas indo para a praia e lá atrás a fumaça. Eu estava escalado para ir para o Porchat, Ilha Porchat Clube, fazer um baile de carnaval. Era muito de pré-carnaval no dia seguinte, para a Globo. Era uma matéria sobre pré-carnaval e tal. E aí, de madrugada, foram bater na minha casa, falaram, olha, tem que ir embora, tem que ir lá para a TV. E aí mandaram um motoqueiro, sei lá, uma coisa muito louca. Sei que eu saí correndo, fui lá, e aí entramos no carro, eu, Carlos Dornelles e um cinegrafista, que era o meu cinegrafista, mas que trabalhou com nós dois, né? E nós fomos os primeiros a chegar lá. Quando eu cheguei lá, ainda tinha uma chama alta. A alta que eu digo é de, sei lá, uns mais de 5 metros, ou 10 metros, sei lá, de fogo saindo do cano. Eles não tinham conseguido conter ainda o... E a favela estava toda escura, né? E a gente ficou meio ali, gravando alguma coisa, já as pessoas correndo e tal. Aí a imagem que eu tenho, que eu me lembro, foi que quando amanheceu, a gente entrou. E aí nós vimos isso aí, que está nessa foto aí. Uma coisa inacreditável, assim, de corpos carbonizados. Para quem acompanhou vendo as reportagens, já é uma coisa fortíssima. Imagina para o repórter que está lá, né? Não. E imagens que provavelmente nunca foram ao ar, entendeu? Corpos carbonizados abraçados, corpos abraçados de adulto com criança. As grandes tragédias testam bem o repórter, né? E você via assim, o barraco tinha deixado de existir, ficava só 4 tocos e no meio cadáveres, uma coisa medonha, assim. E aí foi chegando o resto da reportagem e tal. Eu lembro que o cheiro, ele voltei para casa, tomei banho, lavei a roupa, parecia que aquele cheiro não saía do nariz, assim, sabe? Eu fiquei com aquela impressão olfativa durante muito tempo, assim. E a gente voltava lá para fazer mais matéria, né? Ficamos dias e dias indo para lá, né? E garotão, hein? Garotão. Agora, você falou que E depois você vai ficando calejado, né? Você falou que o repórter tem que ter sorte. Qual foi a maior sorte que você teve no jornalismo? Para a matéria. Putz, essa história é maravilhosa e não é da Globo, né? É o seguinte, eu fui trabalhar na TV Record, num projeto com o Carlos Nascimento, o Dante Matiusi, e eles me levaram para fazer Vivo. Como é que era o jornal lá? Era um jornal de 2 edições, das 6 da tarde às 6h30 e das 6h30 às 7. Praticamente o mesmo jornal, ele era como se fosse, né, uma mini Globo News e tal. E aí, alguém já ouviu falar de jovens que se perdem nas trilhas de Paranapiacaba? Sim, na Serra do Mar, aqui em São Paulo. Toda hora sai para fazer trilha e se perde lá e tal. Tinha um bando de jovens perdidos, já fazia um tempo. Aí armaram o quê? Para eu ir lá e entrevistar parentes desses jovens, tá? O problema é que à noite, né? Bom, enfim, não tem buscas durante... Eu não fui lá para fazer matéria, eu fui lá para fazer esse Vivo. Aí, quando a gente estava chegando em Paranapiacaba, eu lembro claramente de ver o carro da Globo indo embora, os colegas, oba, TV Cultura, Bandeirantes, todo mundo indo embora.
E a gente indo de Kombi. Bom, chegamos de Kombi lá. Qual era a questão? Como é que era o negócio tinha link da TV Record lá? Não tinha. Tinha que subir o morro lá na torre deles e plugar direto. Eu não estou brincando. Essa história é fabulosa. Não é a Record de hoje, né? Era a Record dos Machado de Carvalho ainda, né? E a torre era lá, a torre era nesse morro. Era no morro lá. E tinha essa torre. Então, tá, chegamos, encontramos a família, né? Botamos na Kombi, acho que eram umas 4 pessoas, 4, 5 pessoas, por isso que nós fomos de Kombi, inclusive para caber mais gente, né? Aí, vamos subir? Então vamos, tá. Parece inacreditável, mas o caso é o seguinte, quando nós íamos começar a subida, já na trilhazinha, que já mais um pouco era a subida, quem sai de dentro do mato coberto de lama? Um mateiro. Logo atrás, os jovens. Uns 4 ou 5. Que sorte. Não. O câmera, Edelson, meu amigo, abriu a porta da Kombi e saiu gravando. Nesse momento, começou a chover. E a família de dentro da Kombi saiu e se atirou nos jovens, e ele gravando o reencontro e gravando tal. Aí fala, mas agora o que eu faço? Está na hora do jornal. Falei, gente, sobe todo mundo na Kombi. Subiu todo mundo na Kombi. O mateiro, os jovens, as famílias. Chegou numa hora, a Kombi não subia mais. Era gente demais. A última parte, eu descia, eu fui correndo. Eu e mais uns 3 descemos para dar uma... Levamos lá em cima. Resumindo a história, programei mais ou menos na cabeça, bom, vou começar com a família, com o mateiro. Aí fiz várias entradas, né? Várias entradas. O jornal foi só isso, praticamente. E conversando e tá, pá. Num ambiente restrito ali, porque não tinha muito cabo, eu tinha que... Enfim, e estava chovendo, enfim. Aí, segunda edição, repeti e tal. Aí eu tenho a história de um amigo que trabalhava no SBT na época, no Jornal do Boris. Era o tempo que o Jornal do Boris era lá no SBT, certo? E aí ele estava lá, estava terminando o Jornal do Boris, toca o telefone. Na redação não tinha mais quase ninguém. Ele atendeu, falou assim, escuta, vocês estão falando que as buscas foram interrompidas lá dos jovens, lá eu estou vendo na Record que eles foram encontrados. Você já pensou um negócio desse? Cara, à noite ficavam ligando, porque eu peguei o contrato das famílias, evidentemente, que eu não sou bobo, né? À noite ligavam lá em casa. Folha de São Paulo, saiu na capa da Folha a imagem, a reprodução da tela da Record. O pessoal da Folha ligando lá em casa, falava, passa o contato, pelo menos, de uma mãe. Um monte de gente ligando lá em casa. Inacreditável, né? Tem que ter sorte ou não tem? Sorte de repórter, na rua. Na rua. Nesse caso, no morro, né, Gaspar? Não, e se atrasa 1 minuto. Não, se adianta 1 minuto. Então a gente sobe 5 minutos antes. Não íamos ficar sabendo. Eu ia lá em cima falar o quê? Continua a tristeza e tal. E entrevistar só as famílias, né? Essa é boa. E e muita sorte, isso acontece, né? Às vezes a sorte é o personagem certo para aparecer na sua frente, né? Olha que pessoa diferente, né? E que fala diferente, né? Gaspar, você tem saudade da rua? Diferente. Você tem saudade da rua? Muito, muito. Estava falando essa coisa de rodar São Paulo, né? Tem lugares que eu ia, volta e meia eu ia com equipe, né? E que eu não vou mais. Entendeu?
Quanto tempo que eu não vou comer um feijãozinho lá na Zona Leste, na Avenida Líder? Isso eu ia contar. O Alberto Gaspar, ele precisa, além do livro de histórias que ele está produzindo, ele precisa fazer um guia de lugares da cidade que só ele e as equipes da Globo conhecem, ou de outras equipes de reportagem. Mas agora precisa estar meio, eu posso já estar meio defasado, né? Você precisa voltar a atuar para fazer esse guia aí. Eu saí da rua faz 5 anos já, né? Lá na, Globo, na redação da Globo era muito tradicional as pessoas pedirem dica para o Gaspar. Exato. Eu estou indo fazer uma matéria lá na Moca. Qual é o lugar bom para comer? Lá na Moca é o Bar do Giba, né? Com a bisteca, a fiorentina que ele faz, que agora ele vendeu, mas o cara continua fazendo. Zona Norte, Santana e região. O Adicunto, né? Adicunto na Moca. Lá em Santana tem a Casa Garabede, né? Maravilhosa. Uma esfirra espetacular. E o melhor e tem um quilo japonês em frente à delegacia também. Em Santana. Em Santana. Santo Amaro, Gaspar. Santo Amaro. Tem um mercado de Santo Amaro, que é sempre muito interessante, né, para esse tipo de coisa. Santo Amaro, cara, não é meu forte, não, viu? Santo Amaro ali, Vale Brooklyn, região da Globo. Não, mas aí tem os mineiros ali já é tudo coisa da melhor qualidade, né? Mas aí que tá, o Centrão é que era legal, né? O Ita, você conhece o Ita? Não, conheço o Barléu. O Barléu é legal também. Frequentei muito. O Ita é um bar, um restaurante só de balcão, que fica numa travessa do Lago do Aroche, perto do Ponto Chique, na verdade, mas numa travessinha que vai entre o Lago do Aroche e a Avenida Ipiranga. É o Ita. Do Ita, sabe? Peguei um Ita no norte. Peguei um Ita. Ele foi fundado no ano que eu nasci, 1957, esse restaurante. Está aberto ainda? Tá lá. É um balcão de mármore antigo, que dá a volta toda assim, e que vende PF. PF não, é comercial, né? Aquele, sabe? Prato do dia. Prato do dia, isso. E que faz tempo que eu não vou lá, né? Segunda-feira é dia virado a Paulista, terça é macarronada. Não, eles têm sempre. Não, eles têm sempre várias coisas. Várias coisas. Pode escolher várias. Tem um bacalhauzinho barato, tudo muito barato. Na época da Copa, em 2014, eu vi uma vez uma fileira de holandeses, tudo vestido de laranja. Eles não estavam acreditando. Eles estavam numa alegria, que estavam comendo um bife com arroz e feijão por aquele preço. Você imagina os holandeses falando, é isso mesmo? A única coisa é que os garçons eram meio antigos. Não sei se estão lá, né? Alguns já nem estejam mais. Bem antigos. Tinha cara que era da fundação praticamente do restaurante. E às vezes você pedia uma coisa e vinha outra, né? Surpresinha da cozinha. Você pediu o frango, vinha o peixe. Mas esse bastidor da reportagem, né, Gaspar? Isso pouca gente fica sabendo, né? Essa vida do repórter paralelo à reportagem, o relacionamento com a equipe, né? São coisas, né, que são próprias, né? Não, e é uma coisa que eu não sei se essa cultura, né, do ENG, né? O ENG, vamos explicar, né? Que é o pessoal da engenharia, o pessoal da rua, né? Do equipamento, né? Que o repórter encontra essas pessoas, onde ficam os equipamentos, onde sai o carro, naquele ambiente ali dos auxiliares e tal. E que eu me lembro, que eu sinto, claro que eu sinto falta de algum dia ter que fazer uma matéria especial e entrar, como nos velhos tempos, às 5 da manhã, e eu chegar lá e tá fervendo o ambiente, sabe? Todas tirando barato, preparando para ir para a rua, né? Não, no sentido de um tirando barato do outro e aquele falatório, né? Que delícia, que maravilha, né? E aliás, só se vocês me permitem, o feijãozinho lá, que é lá da Zona Leste, uma vez nós pegamos um menino novato, novinho,
Nunca tinha saído, estava começando, era o primeiro dia de trabalho dele. Entrou junto com a nossa equipe. E nós fomos para a Zona Leste. Gravamos, sei lá o que a gente gravou tal, e paramos para almoçar no Feijãozinho. E era feijoada. Sábado, era um sábado. Aí, tal. O menino, ele, até então, horas e horas com a gente, ele não abriu a boca. Sabe, quietinho, assim, olhando para os lados e tal. Aí tá ali e tal. Vem tal, aquelas bandejas de inox, né, de arroz, assim. Ele soltou a frase. Pouco arroz, né? Não sei onde que ele viu pouco arroz, eram quantidades gigantes de arroz. E ele encheu o prato de arroz de um jeito e tal. Só para entender qual era o nosso clima, né? Quando ele chegou, quando nós chegamos na emissora, todo mundo já sabia que ele era o pouco arroz. Virou o apelido dele. O apelido dele. Nego já falou no celular, o cara tem que, quando chegar aí, tem que gritar, aê, pouco arroz. Ele virou pouco arroz. Claro que dá saudade, né? De circular. Bastidores da notícia. Né? De ver os apelidos são sensacionais, né? Tem cada apelido melhor que o outro. Né? E eu gosto muito da cidade, né? Eu lembro que, por exemplo, no tempo do Bom Dia São Paulo, quando às 5 horas da manhã, pô, no inverno, eu sempre pensava isso, né? Aí quando amanhecia, a impressão que eu tinha era que o dia era mais meu do que dos outros. Rende mais o dia, né? Para o repórter. Não, o cara que vai acordar com o dia claro, o dia é mais meu do que dele. Parecia isso. Eu tenho muita saudade desse tempo. Alberto Gaspar, grande repórter da televisão brasileira. Agora, dura que fez Globo Rural, mas só não fez um guia de restaurantes. Gaspar está devendo ainda para o Brasil. Pois é. Hoje, com esse negócio de perfis das redes sociais, precisa fazer as dicas do Gaspar. No Instagram, no TikTok, já pensou? É. Não, ou criar um avatar meu, que a pessoa pergunte e ele responde. Com inteligência as minhas informações. Né? Não, mas era legal ir para uns onde lugares é que eu vou entrevistar almoçar? essas pessoas, contar a história lá. Isso era bom. Um lugar que eu tenho recomendado muito é o Bar do Zé do Brejo, né? Lá em São Caetano do Sul. Esse que é o criador, que pouco. é o verdadeiro criador do torresmo de rolo. Sabe o torresmo de rolo? Sim, gosto muito. Então. Aprecio. Mas não conheço esse aí. Mas ele nasceu lá. O cara ficou rico. O cara fornece para um número imenso de restaurantes. Não nenhum em São Paulo. Em vários estados. E até nos Estados Unidos. Não que ele forneça diretamente, mas ele dá o know-how. Olha, isso ele tem um galpão, ele tem um galpão de montagem dos rolos. Boa. Repete, Mariano, que não picou. O Mariano está com problema aí no áudio. Voltei. Voltou, mas o visual não voltou. Você está gélido. Ah, não, voltou. Eu estava dizendo, olha que pauta boa, né? O cara exporta até para os Estados Unidos o torresmo de rolo. Não, a história é a seguinte, o cara, ele tinha um bar, fica esse bar de bairro, que serve refeição, e que um dia chegou um cara chato, mas tem o quê? Frango? Ah, não quero. Tem bife? Não quero. O que mais tem? Aí diz que a mulher dele fazia para ele o torresmo de rolo, para a família dele. Falou, olha, tem um negócio assim. O cara, você vê o que é a rede social, o cara fala, eu me manda isso aí, então. E não sei se vocês lembram disso. Apareceu, viralizou na internet, o cara cortando, fazendo aquela crocância. Sim. No dia seguinte, o Zé do Brejo conta que tinha umas 200 pessoas na porta. 200 pessoas na porta. E ele não tinha nem o que servir. Começou a se mexer, a se virar. Ele tem um galpão grande de produção desse torresmo.
do kit, né? Assim, dentro da especificação dele. O frigorífico entrega do jeito que ele pede. E continua lá, no bar. Já estou anotando a dica aqui que eu vou querer. Bar do Zé do Brejo, São Caetano. Ô, Gaspar, quando a gente começou, né, a gente sempre tinha aquelas referências na redação que ajudavam na composição de pautas, né, de histórias que iam enriquecer. E hoje a gente não tem isso, né? Falta isso nas redações, nessa passagem de bastão, né? A velho custa caro e é mandado embora, né? Vamos ser bem claros, é isso mesmo, né? Enfim, é mais ou menos isso. Quer dizer, eu lembro das minhas referências, né? Quais Pô, eram? fui Quando você privilegiado. começou? Paulo Roberto Leandro, né? Raul Bastos, pô. É outro papo, né? O próprio Dante Matiusi, o Voile. O Voile Guimarães era o editor regional ainda, né? Quando eu entrei. Neuza Rocha, outro patamar, né? Marquito, o grande Marquito. A gente tinha mesmo essa. Por exemplo, no Globo Rural, a Santíssima Trindade, né? Humberto Pereira, Gabriel Romero e Lucas Bataglin. Quer dizer, é um luxo. Eu tive muito. E é curioso porque o Lucas tinha sido meu professor na ECA, né? Ah, é? Não sabia. Ele foi nosso professor na ECA e depois eu fui reencontrá-lo na Globo. Querido professor, me ensinou demais. E Muito seus essa colegas coisa. de reportagem, Gaspar? Quais são os melhores repórteres com quem você trabalhou? O Ernesto é Orconcourt, né? Para quem perdeu Não, o começo não do só programa, Ernesto Palha. não só por ser meu irmão, mas Tonico, né? Tonico Ferreira, Nico Ferreira. o Dornelles, né? O Carlos Dornelles é um cara muito, muito original, né? Enfim, sei lá, assim, de televisão, né? E a gente tem aqueles o Lucas Mendes, né? O texto do Lucas Mendes de televisão, né? O texto de Isabela Assunção para televisão, escrito na mão, Manuscrito. maravilhoso. Bom, tô falando daqueles que já não estão mais, né? O Caco, né? O Caco tá aí, né, pô? Caco O Barcelos. Caco é maravilhoso, né? O Caco é uma pessoa seríssima, né? Quais são as principais Inspirando ainda tanta gente, né? Inspirando ainda tanta gente, né? Pois é, ensinando, né? Tem uma geração aí, né, que está vindo que passou pelo Caco, né? Uma geração grande. Agora, Gaspar, quais as principais qualidades que um bom repórter deve ter? Eu acho que é isso. Eu acho que humildade para. Eu lembro dessa coisa de ser correspondente, né? Se eu não tiver empatia com o lugar onde eu fui morar, não adianta, né? Sabe, quer dizer, eu tenho que manter o olhar de brasileiro, né? Porque eu vou falar para o público brasileiro. Eu pensava assim, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender um pouco o lado deles, porque senão fica uma coisa assim, olha que diferente, olha que curioso, assim, curioso no sentido pejorativo, entendeu? Aqui eles fazem assim, não são como nós. Eles não têm que ser como nós, né? Então, acho que humildade e capacidade de ler os lugares com um olhar gentil, com um olhar compreensivo, né? Com um olhar sempre preocupado. Eu lembro quando eu aprendi isso eu aprendi na faculdade, que é achar o ponto, o que é o principal, né? O que realmente interessa. O cara falou 2 horas, e o que ficou, né? O que é? Qual é o lead, né? É a nossa velha. Isso acho que eu aprendi na escola um pouco.
mas aprendi muito mais na rua, né? Eu acho que a principal, eu diria que é a humildade, né? É verdade. E saber escutar mesmo, né? Não é aquela coisa de... Tinha essa coisa, né? Aquela velha história, né? De se envolver mais até o ponto do profissionalismo, né? Que tem aquela famosa história de um colega nosso, que também não vou citar o caso, né? O nome, que era famoso lá na TV, né? O cara contando, não, eu perdi tudo que eu tinha, sei lá, minha mulher morreu, e o repórter terminar a entrevista e falar, ótimo, sabe? Porque a entrevista ficou ótima, ela ficou impactante. Tem isso, né? Então, Tem histórias dos bastidores da notícia. Tem um outro colega nosso que sobre qualidade você falava, que ele perguntado qual a sua maior qualidade, aí na redação ele falou, bom, entre as centenas de qualidades que eu tenho, eu acho que a principal realmente é a humildade. Caso mas verdadeiro. eu acho que é fundamental ter humildade mesmo. Porque você se torna mais eficiente. Você se torna mais receptivo. Você está lá para quê? Né? E se você chega meio descolado daquilo, ou procurando só aquilo que te interessa ali, é que tem isso hoje em dia também, né? Fico pensando, essa correria que deve ser hoje, né? O ritmo de produção é outro, né? Hoje o jornalismo profissional de TV, O Gaspar, a rádio, gente... jornal, Texto. ele compete com todos esses criadores, né? Que não são jornalistas, alguns até são, mas é tão fragmentado que tá todo mundo sempre correndo atrás e eu acho que a apuração peca um pouco, né? Nessa correria. Não, e muitas vezes, é tudo, isso é tudo, né? Não importa o que você está falando, importa como, né? Isso vale para política, vale para discurso de político, isso vale para tudo, né? Quer dizer, você vê coisas absolutamente vazias, textos paupérrimos, mas com uma certa malemolência, né? Exatamente. Passam, né? Tá todo mundo indo embora, é isso? Alberto Gaspar, Elinho sumiu, Paulo Amaral sumiu também, eles vão voltar daqui a pouco, deve ter acabado a bateria deles, provavelmente. Quanto tá São Paulo aí? Aqui, enquanto eles não voltam, Elinho voltando, Paulo voltou também. Eu achei que a bateria de vocês tinha acabado, gente. Eu estou escutando bem. Voltaram? Tá me ouvindo? Alguém liga no SBT aí, né? Alguém liga no SBT, por favor, e vê quanto tá o jogo. Vamos. Estamos de volta com Imprensa Sem Patrão. Vamos para finalizar. Uma pergunta de cada um. Paulo Amaral com a bola. O Gaspar, ainda respeitando aqui a nossa audiência, né? São Paulo 1, Bolívar 0. Informei. Uau! A pedidos do nosso convidado São Paulino. Muito obrigado. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa linha do esporte, né? Você, São Paulino, né? Como é que é cobrir as coisas que te emocionam? O teu time de coração, o teu ídolo? Olha, eu não vivi muito isso não, viu? O que eu tenho para te contar é o seguinte, que quando o Corinthians foi campeão mundial, o único mundial, na verdade, né? Que é o de 2012. Né? 2012, de qual você está falando? Me mandaram lá para o Parque São Jorge, ao vivo, durante o jogo. O Galvão falando comigo e tal. Mas aí eu tenho que contar. Porque, não, e estamos ali e tal. Ninguém perguntou para que time eu torcia, fiquei lá com eles, conversei. Agora, confissões de um São Paulino. Aí, no final, todo mundo quer tirar foto com o repórter da Globo, né? E tô eu lá, tirando foto com todo mundo. E eu percebi que a ilusão corintiana de ter 2 mundiais, os caras faziam assim, que eles tinham acabado de conquistar o Mundial. Aí eles faziam assim, né? Primeiro contra o Vasco no Maracanã, o segundo contra o Chelsea no Japão. E aí você fazia assim. Eu fazia assim. Mas só que tirei várias fotos assim. Só que aí ninguém percebia. Aí teve uma hora, um japonesinho que estava do lado falou assim, ele tá pondo 3.
Esse cara é São Paulo. Mas não fui linchado, não. Os caras Descobriram. Tava todo mundo de aliviaram bom a minha, humor, né? deram risada no final. Tava Era todo um mundo bar feliz, lá, pô. um bar dentro do Parque São Jorge, pô. Tenho certeza de que você foi bem recebido lá. Elinho, só a última pergunta para o Gaspar. Gaspar, da sua experiência lá em Israel, né? Porque você estava lá. Você imaginava o que está acontecendo hoje em Israel? Israel é o seguinte, o Oriente Médio, aquilo ali, né? Os palestinos. Eu sempre digo isso. Eu fui pessimista, voltei muito mais pessimista. E eu voltei em 2009, mais pessimista do que eu era antes. Hoje eu sou muito mais pessimista ainda, né? No seu Porque eu acho que período lá como correspondente, teve algum conflito armado entre teve. Israel, os palestinos E para ou você ver como libaneses? para você ver como a coisa só piorou, em 2009, já no final do meu período lá, teve uma Operação Chumbo Fundido, parecida com a de hoje. Só que é o seguinte: bombardeios em Gaza e Gaza jogando, acho que empatou, hein? Pareceu um negócio aqui. Bom, Enquanto isso, joga São Paulo e Bolívar e Alberto Gaspar está preocupado. Informaremos no decorrer do Bolívar. aí, pra você ter uma ideia, na época, eu lembro do número exato. Foram 13 pessoas mortas em Israel, 1.300 mortas na faixa de Gaza. E eu achei isso, na época, um despropósito, né? Era uma coisa chocante, era uma coisa impactante. A gente ficou fazendo matéria sobre isso direto e tal. Sim, 100 vezes mais mortos de um lado do que do outro. E hoje são 75 mil mortos, né, em Gaza, e 150 mil feridos, não sei quantos mutilados, não sei quantos órfãos. A situação só piorou, e aquilo eu não vejo com bons olhos, sinceramente. Mas lá naquela época já tinha essa ideia de uma grande Israel, uma Israel expandida? Eu acho que sim. Pelo menos para alguns, sim. O problema é que esses extremistas, eles não tinham tanta força como eles têm hoje. Entendeu? Mas extremistas em Israel, você diz? Esses extremistas Bom, eles estão no poder lá, né? A extrema-direita que manda estão hoje. Estão no poder, né? em Israel. Mas quando eu cheguei aí a alguns assentamentos que tem na Cisjordânia, que são esses enclaves de judeus, né? Totalmente fechados, né? E com caminhos próprios e tal. Eu lembro quanto mais você ia nesses lugares, o que você ouvia era isso. Eles têm 22 países árabes para ir. Eles que vão embora. Existe essa ideia, existe. O problema é que hoje ela tem mais espaço, né? Ela tem mais poder. A diferença é essa. E o que parecia em 2009 é que isso ia se agravando lentamente. Em 2009, o Netanyahu foi eleito, quando eu estava lá. Ele não foi o mais votado. A mais votada foi a Tzipi Livni, que era ministra do governo israelense, que não era do partido dele, era do outro partido. Só que ele conseguiu formar o governo, né? Porque é um parlamentarismo, e ela não conseguiu. Mas ela teve mais votos que ele ainda. E dali começou, né? E ele praticamente nunca mais saiu do poder desde então, né? E cada vez mais se associando ou incorporando esse pessoal que é muito radical mesmo, né? Eu não tenho dúvida que eles querem empurrar para fora. É isso mesmo. E tem notícia lá do nosso companheiro Kamal? O Kamal morreu. Ah, é? Sinto te dar essa notícia. Putz. Eu dei para a Terezoca, nossa parceira lá do Globo Repórter, há um tempo atrás. Kamal porque ele era meu amigo. Ele era um motorista palestino. O melhor amigo, o melhor parceiro que você pode pedir num lugar daqueles. Aquele cara que eu nunca voltei para o carro e não tinha uma garrafa d'água, não tinha um docinho, quer tomar um café. Cara. E ele foi de todos, né? Todo mundo foi correspondente lá e ele foi o motorista. Não, não? Não muito. Não, ele não foi muito. do Rodrigo, ele foi do Ari? Né? Acho que foi, né? Foi do Ari.
Eu acho que ele foi, não sei se ele foi dos Lozecan. Eu acho que ele não gostava muito do Lozecan, não sei, parece que ele brigou com o Lozecan, não sei. Parece que era outro. O cara que o Lozecan me indicou era outro, mas aí apareceu o Kamal, graças a Deus. O Kamal era um cara que um dia eu vim para o Brasil de férias ou alguma coisa assim, e a minha mulher, a Mônica, não voltou comigo. Eu voltei sozinho antes, ela ficou mais um pouco. Aí eu desembarquei no aeroporto, ele foi me pegar lá. E ele estava me escandalizando. Where's Mônica? Where's Mônica? Falei, a Mônica ficou lá, depois ela veio. Mas como é que você vai comer? Ele não... Como é que você. Eu falei, eu como em qualquer lugar, Kamal, tudo bem. Aí ele me levou para casa, esse tipo, na hora do almoço, assim. No fim da tarde, ele voltou lá com uma panela com mansaf, que é aquele arroz com carneiro, arroz com cordeiro feito no iogurte, uma coisa assim, muito típica deles lá, tipo a feijoada deles. Se você vai reunir pessoas, você faz um mansaf. E um pacote de esfirras, que ele foi para casa e obrigou a mulher a fazer para trazer para mim. Que ele achou que eu ia morrer de inanição. Falando em cordeiro recheado, me levou um ótimo. Onde é que era? Aquilo é em não é Ramala, que é a cidade do grande conflito, né? Jericó? Não, gente, eu tô ficando velho mesmo para não lembrar o nome daquela cidade. Que é onde está um dos túmulos, possíveis túmulos do Abraão. E é por isso que tem um enclave judaico bem lá no meio, né? Nossa, gente, falhei, hein? Enfim, mas eu sei o que você está falando, era um pescoço de cordeiro recheado com arroz de amêndoas. Isso. Maravilhoso. Então, Ele era meu amigo no Facebook. E aí eu sempre dava, às vezes mandava mas uma ele não morreu mensagem. no conflito, Parece não, boa né? essa receita aí. É cidade de Hebron? Hebron. Hebron. Mas Não é ele não que a minha morreu em memória conflito, seja não, né? excelente, Não, não, mas não, é que eu não. tive tempo de procurar aqui no Google. Eu não tive detalhes assim, porque eu mandei uma mensagem para ele de aniversário. E aí veio uma mensagem falando que infelizmente ele tinha falecido. Eu falei, ele ficou doente? Ele teve doente e morreu. Pô, Só sinto isso que eu muito. consegui descobrir. Também não perguntei muito mais, não. Faz uns 2 anos já. Parceiraço. Parceiro. Ele me levou. Pena Mariano, que eu a não consigo sua. mandar. Pena que eu não consigo mandar para vocês. Eu tenho uma. Talvez eu possa mandar depois para vocês. Eu tenho fotos minhas, eu e ele. Um dia ele falou: vamos comer um sanduíche? Você quer comer? Lá isso sim, em Ramala, né? Aí ele falou: tem um lugar bom aqui. Aí eu entrei, parecia uma oficina mecânica gigante, meio esvaziada. E lá no fundo tinha um balcãozinho e um cara com uma churrasqueirinha assim e uns espetinho com tomate e carne. E aí ele. E o pão. Aí eu falei, mas tem alguma coisa para beber? Não, não tem. Aí tivemos que sair para comprar um negócio, voltar. Parecia uma oficina mecânica mesmo, aquele chão meio enegrecido, assim. Você jamais entraria ali. Eu nunca comi um sanduíche de kafta melhor que aquele na minha vida. É uma coisa inacreditavelmente boa. Então, só o Kamal para me levar no lugar daquele, né? E você aprende, né? Eu aprendi muito essa coisa com o Oriente Médio também. É, a própria noção de pobreza, né? Que é diferente, né? A noção, o palestino pobre, ele não é o palestino pobre favelado e às vezes bem miserável aqui do Brasil. É outra coisa, é outro tipo de carência, entendeu? Você não vê muito exatamente. E uma vez que eu tinha que fazer uma matéria sobre pobreza, né? Aí eu perguntei para quem? Para o Kamal. Kamal, tem que fazer uma matéria. Eu li aqui, tem uma história de um lixão, um depósito de lixo lá na Cisjordânia. Ele falou, não, não, Alberto, não, não. Eu falei, não, mas eu quero ir lá, me leva lá. Aí ele me levou. Chegamos lá, era um lugar
meio inóspito mesmo. Tinha uma guarita, assim, tipo Aí nós passamos, fomos lá. Aí ele falou: fique no carro. E ele desceu, né? Ele era aquele sujeito grandão, assim. Né? Foi lá, começou a conversar com os caras, começou a discutir em árabe. Assim, a língua já é meio agressiva, né? E estamos eu e o italiano, cinegrafista que trabalhava comigo atrás, tal. E ele lá. Aí ele voltou e falou assim: não, aqui para gravar tem que pagar. Falei, mas tem que pagar quanto? Acho que era $50. Falei, pago. Né? Aí falou, tem que voltar lá no começo, lá, para pagar lá para aquele cara lá que tinha uma casinhola lá. Falei, tá bom. Aí voltamos. Eu falei, mas o que você estava discutindo com ele? Ele falou, não, ele falou que ia jogar uma pedra no carro. Eu falei, e o que você falou para ele? Eu falei que eu arrancava a cabeça dele. Ele falou literalmente isso. Que E peitou situação, os hein? caras. Velho. Aí gravamos, e é uma matéria incrível, né? Porque, na verdade, a riqueza do lixo, daquele lixão, era a riqueza dos assentamentos judaicos. Entende? Porque era um lixo rico. Porque eles têm, né? Esses assentamentos têm. Você fica achando que assentamento é tudo barraca, né? São casas, são conjuntos habitacionais ótimos. É como se fosse um Sabe? condomínio fechado aqui para o Com padrão shopping brasileiro, center no meio do enorme, deserto, um né? enorme condomínio fechado com shopping, com todo o comércio e tal. E você No imagina que território da isso, Cisjordânia, que não é um território de Israel, né? pois é o território ocupado, né? Considerado ilegal e tal, enfim. Que E que no meu aparece às tempo, vezes nas coberturas aí das TVs, dos jornais, né? Como é que você acha que a imprensa cobre esse conflito? aqui, Aqui e ó, no mundo todo. eu acho que cobre relativamente bem, mas o fato é que, por exemplo, hoje dentro de Gaza só sobrou, fora os que morreram, uns 250, né? Só sobraram jornalistas palestinos, né? E que tem menos acesso, sei lá. Volta e meia morre um, tá complicado, né? Na Cisjordânia é a mesma coisa. A Eu ouvi própria falar, imprensa brasileira, ó, nessa guerra, não mandou nenhum repórter para lá, né? ontem eu li uma matéria no Haaretz, no jornal israelense, que uma equipe de reportagem do Haaretz foi agredida por colonos, né, que são esse pessoal dos assentamentos, e que o exército que estava presente não fez nenhuma intervenção, não defendeu. Então é complicado, sabe? Isso que eu queria que você analisasse para a gente. Muitas vezes a cobertura da imprensa independente israelense é mais crítica à ação militar de Israel do que a da grande imprensa ocidental, eu acho. Depende do que você lê, né? Se você lê o Guardian, se você lê. Não acho, não. A própria BBC cobre direito, viu? Mas eu leio o Al Jazeera também, né? Assisto o Al Jazeera também, né? Porque Eu assisto ao Jazeera também. Eu acho que é o El País cobre um bem. aspecto positivo dessa fragmentação aí de fontes é que a gente pode ligar a televisão num streaming, achar lá o aplicativo da Al Jazeera e de outras emissoras de outros lugares do mundo que te dão outras visões, né? Eu acho até que a gente tem aí um print de tela da Al Jazeera e eles têm feito muito o chamado jornalismo vertical. Paulo Amaral é um estudioso do jornalismo vertical, né? Aquele que é gravado assim, compridinho, e o repórter dá uma outra visão dos fatos que não é só dos grandes... O pessoal chama de outlet de mídia, né? Dos grandes grupos, assim. O fato de ter uma emissora com um olhar a nova árabe abelha, o me novo ajuda abelha. a ver melhor. É que, na verdade, é feito endereçado para o consumidor, né? 9 em cada 10 hoje, pessoas, elas se informam pela tela do celular. Então, você faz um jornalismo... Não sei não, viu? Ó, eu também, não é assim também. Eu acho que a televisão tem sua importância e tem seu peso ainda, viu? Tem muita gente que só tem TV aberta. A TV, na verdade, hoje, ela virou... E vê novela, e vê mas futebol. ela faz parte de mais uma tela, né? Hoje a TV, ela concorre com outras telas. Sim. E quando você vai no jornalismo de TV, por exemplo, na verdade, a maioria das pessoas já viu aquela notícia. Sim. Né?
ela já viu aquela notícia, já se informou. Ela vai em busca de um aprofundamento, de uma informação mais validada, né? Porque a credibilidade ainda é uma moeda de troca do chamado jornalismo tradicional, né? Então eu Mas tem acho uma que isso campanha contra esse jornalismo tradicional também, né? Forte, tem, né? tem. Né? É, é, Vamos é, falar exatamente do que, né? Que essa é Globo lixo, é TV, é repórter comprado, sabe? É complicado isso. A gente ouve isso, né? É, Então não no sei, não fundo, a gente sei. está falando da disputa entre jornalismo apurado que conta fatos, né? Verdades, contra quem diz que isso é Globo lixo, essas coisas, ou falha de São Paulo, ou Estadão, sei lá qual é o inimigo deles do Uhum. dia, por um cara que só promove fake news, né? A gente tem deputado publicando vídeo com mentiras sobre vacinas essa Pois semana, é, como parte já da teve campanha isso, né? eleitoral. Já teve isso de monte já. O que É, nos traz de volta para aquele ponto da importância do jornalismo sério profissional, né? que tem seus defeitos também e tem suas mazelas, né? Que Tem, você nós somos vê, os primeiros a porque, criticar, né? porque você vê coisas também que, sabe, peraí, né? A questão, porque posso dar um exemplo? A questão da fiscal. Pode. Aí entra essa. Só se fala disso. Ah, está aumentando o déficit. Está aumentando o déficit. Dos juros ninguém fala, né? Quer dizer, para reduzir o déficit, né, a dívida fiscal, né, a dívida pública, você tem que tirar do Bolsa Família, é isso? Não é dos juros. Gente, é 1,5 trilhão. 1,5 trilhão que o país gasta com juros. Você acha que a grande imprensa não dá esse contraditório porque Não, ela não dá. representa o interesse do mercado? Aí eu acho. É o Olha, tem patrão, dono né? de jornal que é mais banqueiro do que dono de jornal hoje. Ou eu estou Não, hoje brincando, tem ou eu estou muitos jornais mentindo. que são controlados por grupos Pelo jornal, financeiros e bancos, né? O patrão é o Então, banqueiro. sabe, não dá, sabe? Falta. Mas, por outro lado, às vezes você lê. Eu li hoje no Valor Econômico, que é um jornal do Grupo Globo, um artigo do Pedro Cafardo, brilhante nesse sentido, explicando Apresentando esse exatamente. contraditório, né? Esse outro É, lado. exatamente. Agora, quem é que para ler isso tudo? Entende? Quem é que lê o Valor Econômico? E que lê um Cada artigo vez menos longo, gente. Cada vez menos gente. um artigo longo e, de certa, não é pesado, mas com um monte de números que você tem que entender Mais aquilo, denso, né? mais denso. É duro, sabe? Hoje a gente não consegue, tem gente que não consegue ler 10 linhas, quanto mais um artigo daquele tamanho. Nesse cenário atual, Eu tenho uma história. o que é que você diz para um garoto que quer ser jornalista ou uma moça que quer ser repórter? Tá ouvindo ainda, não? É que deu uma travada no. E. Tá me Voltei. ouvindo, não? Tá, agora estou ouvindo. O que você diz, Gaspar, para um jovem que quer ser repórter hoje? Por favor, abra uma picada nova. Vamos abrir caminho aí. São vocês que têm que descobrir isso. A gente quer a ajuda da gente, porque a gente puder, os mais velhos, os que estão aposentados, os que não estão, os que estão. Vamos abrir novos caminhos juntos? Vamos falar, vamos discutir. Isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Contar história e discutir é comigo mesmo. E vai ter sempre lugar para história bem contada e para discussão, eu acho. Eu acho que sim. Alberto Gaspar, foi um prazer o nosso papo aqui. Prazer rever os amigos. Prazer rever meu Que parceiro. bom. Vamos às palavras finais. Primeiro do Paulo Amaral, do Elinho, depois eu vou dar o microfone para o Gaspar se despedir. Tá. Tá sem áudio? Eu queria agradecer a presença do Gaspar, enriquece mais uma vez a gente
Já esperava isso, enriquecendo o nosso debate, né, trazendo uma visão própria e holística, né, uma visão de mundo para dentro da nossa microsfera. E é importante discutir isso o tempo todo, né? É um caminho que a gente busca aqui no podcast, é trazer reflexões sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Eu acho que o Gaspar contribuiu muito para essa discussão. Obrigado. Tem essa coisa de que o futuro não existe, né? O futuro ele só existe no momento em que passa o presente, né? O que existe, na verdade, de mais sólido, é o passado, né? E o que você está vivendo. O futuro, né? O meteoro que matou os dinossauros pode cair a qualquer momento, né? Então, quer dizer, o que você tem que garantir é um entendimento legal do passado e do presente, do que você está vivendo, para tentar construir, para tentar controlar da melhor maneira possível, ou de abrir caminhos legais para o que vem aí, né? Porque o que vem aí não veio ainda, não existe, vai existir. Hélio Alvarez. Bom, o que eu espero, né, que vai existir é um livro do Gaspar, né, que ele está escrevendo, que é o futuro. espero ler ele em breve. E também espero que você faça alguma coisa com o seu conhecimento sobre todos esses cantinhos legais de São Paulo, que, né, a gente teve o privilégio de aproveitar um pouco ele, né, porque a gente estava próximo, né, de conhecer esses lugares. O hambúrguer do seu Oswaldo, no Ipiranga. Não, e tem aquele que agora eu esqueci, você já me falou, eu já fui lá uma vez, depois não fui mais. É o melhor. A paeja? Não, o melhor pudim de leite de São Paulo. É na Padaria Real, ali ali no Heitor Penteado, ali. Na Doutor Arnaldo. Vem aí o guia gastronômico de Alberto Gaspar. Vai ser um sucesso, tão grande quanto a carreira dele no jornalismo. Obrigado, Gaspar. Eu quero que o sucesso seja de vocês merecem. Conversar sobre isso. A gente bota o maior gosto. Imprensa sem patrão. Cheio de amor para dar, como eu disse naquele. Cheio de amor para dar, lá vem Alberto Gaspar. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Do Alto Sertão estamos nas redes sociais. Compartilhe, ligue o sininho, curta, faça tudo o que vocês sabem que tem que fazer para o algoritmo ajudar aqui o Imprensa Sem Patrão. Obrigado a todos. Abraço, Gaspar. Paulo Roberto Amaral, Hélio Alvarez. Será que já acabou o jogo? Corre para ver. São Paulo 1, Bolívar 1 até agora. Daqui a pouco tchau. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.